Fala aí, torcedor do nosso canal Total Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para trazer debate aí sobre o Cruzeiro que estreia nessa semana contra o Pouso Alegre pelo Mineirão 2026. E o Cruzeiro vem muito forte esse ano, manteve o Caio Jorge e busca novos reforços. O Gerson é prioridade no Cabuloso. Vamos trazer os comentaristas debatendo sobre o Cruzeiro. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero falar com você aí dos produtos do Mercado Livre, chamando a sua atenção para esses moletons, pessoal. Olha quantos moletons bonitos do Cruzeiro. Inclusive eu vou deixar aí abaixo do vídeo. Tem muita coisa do Cruzeiro, camisa, caneca. Olha esse moletom também. É, toalha, chinelo, e não só do Cruzeiro, né? No Mercado Livre, você pesquisando, você encontra o que você quiser. Você que já é acostumado a comprar no Mercado Livre, sempre que for você comprar, você compra aqui pelo nosso canal, tá ok? Entra aqui nos produtos do nosso canal e faz a sua compra e você vai estar nos ajudando. Você pesquisando aqui em cima, você acha qualquer produto que você quiser. Vamos aí para o debate e logo depois eu volto atualizando os jogos de hoje. Pera, Gerson, Mateuzinho, Raposa vem bem para 2026. Eu aposto aí que realmente vai ser a terceira força, como disse o presidente Pedrinho. E agora a gente volta para BH para falar com o Nath Andrade, que trouxe as informações do Galo e agora fala sobre a Raposa, essa possível chegada do Gerson. E imagino que a torcida do Cruzeiro deve estar empolgada com essa negociação rolando, Nath. Vai rolar ou não vai? O que você acha? Oi, João, voltei aqui com o meu cosplay entre Dora Aventureira e Zé Gotinha, porque segue chovendo. Torcida do Cruzeiro muito animada, muito esperançosa, principalmente por essas falas do Pedro Lourenço, né? Ele sempre foi cruzeirense, sempre investiu no Cruzeiro, mesmo antes de comprar a SAF. E ele disse que o primeiro plano dele era devolver a dignidade do Cruzeiro, que foi tirada com toda aquela situação em 2019, isso ele conseguiu, e que agora o plano dele é ganhar Libertadores, que o sonho dele é a Libertadores. Última Libertadores do Cruzeiro foi em 1997. E aí ele vem brigando muito forte pelo Gerson, por ação da ESPN, de que o Cruzeiro fez uma nova proposta, 27 milhões de euros, muito dinheiro para ter o jogador. Lembrando que no fim de semana o Marcão, pai do Gerson, esteve aqui para conversar com a diretoria celeste, gostou muito do projeto, disse que o Gerson também está muito animado. Agora cabe ao Zenit aceitar a proposta, porque o Cruzeiro quer, o jogador quer e a torcida, essa quer mais ainda. O torcedor cruzeirense muito feliz também com essa negativa do Cruzeiro ao Flamengo. As duas equipes já tinham várias rusgas de negociação. E o Caio Jorge, ele é o queridinho da torcida, foi artilheiro no ano passado, ele é filho de cruzeirense, a família dele também tem muita identificação com o clube. O Cruzeiro não quer perder o jogador, a torcida ficou preocupada, a gente viu até alguns comentários em redes sociais com medo dessa negociação ter um final ruim para os cruzeirenses. Mas não, o Pedrinho manteve a palavra, falou 50 milhões de euros, foi 50 milhões de euros mesmo. Não aceitou vender o jogador, atendeu o pedido do Tite, que não queria perder titulares. O Cruzeiro vem esse ano com força total para tentar atender os pedidos do dono da SAF Celeste. Com você, João. Força total mesmo, viu, gente? Analisando esse Cruzeiro, a gente fala num time que vai ser treinado pelo Tite e vem de temporadas anteriores, assim, é um renascimento, podemos falar assim, né? O Cruzeiro ficou um tempo na Série B, a gente vê agora na sua telinha desde 2019, 47% de aproveitamento, em 2020 uma leve melhora, 21, 45%, 2022, 66%, 23, 40%, 24, 51,6% e no ano passado 57,5% de aproveitamento. O Cruzeiro que brigou ali no começo do Brasileirão, visava até um possível título, ficou para trás na briga contra Flamengo e Palmeiras e na Copa do Brasil acabou parando no Corinthians ali num detalhe de penalidades. Vocês enxergam o Cruzeiro realmente capaz de atender esse sonho do Pedrinho de disputar uma Libertadores para ser campeão? Então, João, se a gente observar essa rota de reconstrução do Cruzeiro, o clube está no lugar onde foi projetado para estar, mesmo que por vias tortas. Teve ali a saída do Ronaldo, chegada do Pedrinho, alguns treinadores que não deram certo,
até mesmo dirigentes, né? O Alexandre Matos acaba saindo, o Pedro Júnior, filho do Pedrinho, assume as rédeas do futebol. Mas se a gente olhar desde 2022, quando sobe até aqui, o Cruzeiro tem feito um caminho que é natural de um clube que ficou 3 anos na Série B, natural que no primeiro ano de volta à Série A tivesse mais dificuldade. No ano seguinte, já bate numa final de Sul-Americana, já volta a colocar a cara ali competindo, ganhando mais protagonismo. No ano passado, um ótimo campeonato brasileiro, um acerto em cheio com o Leonardo Jardim, mais investimento no futebol, né? Um elenco um pouco mais robusto. E agora, o que o torcedor espera, acho que mais do que lutar por título na Libertadores, é o Cruzeiro se estabilizar nesse patamar. Porque é um clube gigante, que esteve ali em apuros financeiros, se tornou SAF, tem investimento, e agora uma diferença, né, do Cruzeiro para outras SAFs é que tem, de fato, um torcedor bancando, um cara que tem uma ligação com o clube, que não é só de chegar e colocar dinheiro como o Textor no Botafogo, e isso pode fazer a diferença para o Cruzeiro, até pelo fato do torcedor olhar e falar, não, ali é um dos nossos, e cobrar de uma forma diferente também. E agora, com o Tite, com as contratações que o Cruzeiro projeta, a permanência do Caio Jorge, a expectativa é não só que dê um salto, né, que o Cruzeiro possa voltar ao lugar de protagonismo que merece, mas também de estabilização nesse patamar. Se pode ou não brigar no patamar de Palmeiras e Flamengo, talvez não nessa temporada. E se a gente observar essa trajetória, pode ser que o Cruzeiro ainda leve um pouco mais de tempo, mas já se coloca como um adversário com potencial de chegar lá, de voltar a ser o Cruzeiro que o torcedor cruzeirense se acostumou a ver pela tradição de conquistas e títulos que tem. Eu acho que a grande questão, assim, quando a gente pensa nos projetos mais vitoriosos do Brasil, que a gente coloca Palmeiras e coloca Flamengo dos últimos tempos, né? Dessa sequência de brigar por títulos desde então. O Palmeiras, ele mantém um trabalho que dá muito certo, que é com o Abel, e esses frutos, eles aparecem, você mexe, muda jogadores, mas está sempre ali brigando. O Flamengo, com muito dinheiro, mesmo que ele não mantenha uma sequência de trabalho com treinadores, agora vai manter, né, mantendo com o Felipe Luiz, ainda assim ele consegue girar pouco o nível dos seus jogadores, então ele mantém um elenco... Na elite, sim. Na elite, num nível altíssimo, tirando dali, tirando daqui, sempre com os melhores, investindo muito. Então, eu acho que o Cruzeiro, ele precisa entrar nesse trilho da sequência. Ou de trabalho, que já não vai acontecer agora, porque já é um novo trabalho, a gente não consegue projetar quanto tempo vai demorar para o trabalho do Tite encaixar no Cruzeiro, a ponto do Cruzeiro permanecer brigando, né, à frente, enfim, no Campeonato Brasileiro, Libertadores, ou se de fato o Cruzeiro vai conseguir permanecer com uma espinha dorsal importante, independentemente do treinador. Coisa que o Botafogo não conseguiu. Então, assim, quando o Textor chega e ele coloca dinheiro e ele tem aquele 2024, a gente vai falar daqui a pouco mais sobre o Botafogo, e aí, num ano, briga no primeiro semestre por título de brasileiro, depois não consegue, mas tem no ano seguinte o Libertadores, vai muito bem, conquista Brasileiro e Libertadores. Diferentemente do Pedrinho, que entende o que é o futebol brasileiro, o Textor, ele desfaz completamente o Botafogo campeão. E aí a gente viu como que aconteceu, né? Muda o treinador, não consegue dar sequência, perde pré-temporada, enfim, vende um monte de atleta que foi protagonista nos títulos. Então, acho que o Cruzeiro, entendendo isso, de que é a continuidade, ou de um trabalho que não aconteceu com o Leonardo Jardim, ou dessa espinha dorsal, eu acho que a tendência é, já nessa temporada, se aproximar um pouco dos dois maiores vencedores, Palmeiras e Flamengo. E até falando em ambição, o Flamengo, né, com o que ganhou nos últimos anos, projeta ser uma espécie de Bayern de Munique, não só no futebol brasileiro, mas sul-americano. E o Bayern de Munique na Alemanha, quando quer um jogador, vai lá e leva. Não tem cerimônia e não tem capacidade de resistência do outro lado. No Borussia, no Leverkusen, seja onde for, né? O Cruzeiro hoje pode bater no peito e dizer, olha, o Flamengo quis o meu artilheiro, e eu não um vou dos ceder. principais jogadores do time, e eu não vendi. E se ele conseguir fazer isso com o Matheus Pereira, pensando no Palmeiras... Exato. Aí é a perfeição, pensando no Cruzeiro, né? Exato, porque mostra que há capacidade financeira
para resistir. E esse é o primeiro passo para chegar nesse patamar de Palmeiras e Flamengo. E o Cruzeiro já deu. Então, não só é um recado no mercado, mas como o Cruzeiro também deveria se orgulhar dessa permanência do Caio Jorge. E é um sinal de maturidade também do Pedro Júnior, né? Revelando que não tem ação na FIFA. Maturidade, e né? não teve aliciamento. O Flamengo tentou o jogador, tentou contratá-lo e o Cruzeiro resistiu, bateu o pé. O Caio Jorge vai cumprir o contrato e vida que segue. Então, o Cruzeiro precisa, de fato, valorizar o estágio em que está. Porque se a gente olhar para 2022, para 2021, o caos que se estabeleceu no Cruzeiro e hoje o Cruzeiro está nessa, falando e olhando nos olhos do Flamengo, é algo que o torcedor do Cruzeiro tem de valorizar e até sabendo encarar os percalços que teve pelo caminho, começo de temporada ruim no ano passado, algumas contratações como Dudu e Gabigol que não vingaram. Isso faz parte do processo, mas se o Cruzeiro continuar nesse caminho, naturalmente vai chegar num patamar de competição muito parecido com o de Flamengo e Palmeiras. E outro aspecto de grandeza, para você voltar a pensar grande, que eu imagino que o Cruzeiro se deu super bem, foi lidar com uma situação de crise, uma saída de um treinador que estava dando super certo, o Leonardo Jardim, por questões pessoais, acaba deixando o Cruzeiro após a eliminação na Copa do Brasil, e você trazer um cara como o Tite para ser esse escudo novamente para o clube. Só que assim, qual é o Tite que vai assumir o Cruzeiro, né? A gente teve o Tite no Flamengo, que não deu certo, e ele passou também por questões pessoais, de saúde emocional, que a gente respeita super, e eu acho que o Tite fez a melhor escolha do mundo de querer parar, cuidar de si próprio. Eu e a Mari tivemos a oportunidade de estar com o Tite no Bola de Prata no finzinho do ano, e ele parece estar com sangue nos olhos de novo, estava feliz, fazendo piada. Como você imagina que vai ser esse Tite no Cruzeiro, Mari? Você acha que ele vai estar com um astral melhor? Já superou a passagem ruim pelo Flamengo também, porque isso marca um pouco o treinador. O Dorival sempre falava de como foi difícil para ele o momento de seleção, o Diniz também. Como você vê o Tite chegando no Cruzeiro? E eu acho que o Flamengo deixa cicatrizes, né? Opa! Talvez o clube mais difícil de você estar ali, enfim, é muito difícil o trabalho. Mesmo o trabalho dando certo, como foi com o Dorival, não é garantia de nada, né? Assim, acho que o Flamengo ele tem essa capacidade de machucar, de fato, né, as pessoas. Eu até comentei, logo depois do Bola de Prata aqui, sobre um Tite feliz. Eu tive a mesma impressão. Né? É comunicativo, conversando com todo mundo, falando sobre futebol, falando sobre família. Eu acho que, claro que ninguém quer passar por esse período de saúde emocional, de saúde mental que a gente fala tanto aqui, mas já que passa, que faça esse trabalho certo, né? Exato. De você se recolher, de você entender o momento, estar com a família, com profissionais que te ajudam. E aí acho que esse retorno ao trabalho é muito do que o Tite ama, né? Assim, seria fácil falar, não, mas será que para ele o futebol ele vai continuar machucando, o futebol ele vai continuar tóxico, isso não é garantia de que ele vai dar certo no Cruzeiro, mas é o que ele sabe fazer, é o trabalho dele. Então, assim, eu acho que talvez tenha sido uma escolha certa por um projeto de clube, por uma saúde financeira, por você não precisar, talvez, lidar com coisas que ele poderia lidar no Corinthians, se ele voltasse agora para o Corinthians. Muito sabe? mais turbulento. Quando você não consegue ter essa tranquilidade de fazer só o que você foi contratado para fazer, que é ser treinador. Então, assim, a gente não pode ainda falar que vai dar muito certo, ou que vai dar errado, ou que... Eu já falo, vai dar certo demais. Eu acho que vai dar muito certo. Eu acho que o que ele tem ali em mãos ajuda um bom elenco, a colocar ali, talvez, uma estabilidade, como você trouxe. Essa régua de que, sim, vai dar certo. Então, vai entender, né? Já o Campeonato Mineiro, vai dar tudo em cima do Galo, enfim. Ele já pega um Galo mais enfraquecido, né? Esse momento do Cruzeiro. Hoje já é mais Cruzeiro do que Atlético ali em Minas. Você acha que eu exagerei? Não, você tem bons motivos para isso, John. Eu confio no homem, velho. E até mais do que motivos afetivos, Exato. se a gente olhar objetivamente para o Cruzeiro, até por essa trajetória que eu citei aqui, o patamar que o clube tem hoje, o fato de ter aprendido com erros. Então, o Pedrinho, por exemplo... Foi um cara que soube sair um pouco dos holofotes. A gente já não vê o Pedrinho mais dando entrevista à torto e direito, com aquelas declarações polêmicas. Alexandre Matos falando que a maior contratação da história do Cruzeiro era o Pedrinho ser presidente do Cruzeiro, cara. Isso é maravilhoso. Então, e até o Pedrinho naquela época do Fernando Seabra, com áudio, as cobranças em cima do Fernando Diniz. Então, pode ser que o Cruzeiro tenha chegado no estágio de olhar para o trabalho do Leonardo Jardim e falar, olha, o técnico teve autonomia para trabalhar, teve carta branca para tomar as decisões no futebol e vamos repetir isso com o Tite. Vamos dar sustentação para que o Tite também tome decisões difíceis quando precisar tomar. É um técnico com estofo, com muito lastro,
que pega uma casa muito bem ajeitada pelo Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim deixou um bom legado para o Tite. Então, se ele tivesse autonomia, a tendência é que o trabalho ande de forma positiva. E a Mari citou, né, o fato do Tite ter passado pelo Flamengo, as críticas que sofreu, mas antes do Flamengo teve interesse do Corinthians e muitas críticas por não ter retornado ao clube. Sim. Seleção brasileira, de muita visibilidade, 6 anos ali também de muitos questionamentos. Então, isso pesa e isso não quer dizer que o Tite se tornou um treinador ruim. Pelo contrário, é um cara mais experiente. E Eu acho que esse é o ponto, E Bremer. depois da seleção, mesmo não tendo vencido uma Copa, o Tite era praticamente uma unanimidade. Unanimidade como o maior treinador do Brasil. Para onde ele fosse, seria um acerto. E eu vejo que não deixa de ser agora. E o caminho para o Cruzeiro, de novo, onde está e onde estava 3, 4 anos atrás, é muito promissor. E o Cruzeiro tem de valorizar isso e dar estabilidade e dar sustentação para o Tite trabalhar. É que a questão é que a torcida começa a ficar empolgada. Chega numa final de Sul-Americana, pô, bateu na trave. Copa do Brasil, bate na trave. Aí você traz o Tite, pode trazer o Gerson, não tem como. Eu entendo o torcedor se empolgar um pouquinho. Mas eu tô empolgado com o Cruzeiro. O tempo inteiro aqui nesse Sport Center eu tô falando que, pô... E uma hora vai nesse processo de reconstrução. Cara. É claro que o torcedor do Cruzeiro está carente, né? Depois desses 3 anos na Série B. Sim. Mas pelo fato de Cruzeiro ter feito um grande brasileiro, isso é o mais difícil, né? Disputado um brasileiro com Palmeiras e Flamengo da maneira como disputou, eu vejo que dá sim para o torcedor cruzeirense começar a temporada muito otimista. Será que o torcedor do Palmeiras começa a temporada muito otimista? Após um 2025... Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí. Agora trazer os jogos de hoje da Copa São Paulo de Juniores. Já terminado América de São Paulo e Inter de Limeira 0-0. Aí estão jogando agora CSA e Bahia 0-0. Aí teremos Flamengo de São Paulo e Capivariano, Juventus de São Bento, Bandeirante e Botafogo de São Paulo, Tanabi e América de Natal, Santa Fé e Volta Redonda, Rio Branco do Espírito Santo e Vitória, Guanabara City contra o Vasco, Cascavel e Retrô, Tunaluz e Santa Cruz, Sobradinho e Goiás. E tem muito jogo, pessoal, tem muito jogo hoje. E tem Campeonato Paranaense, olha aí, Independente, Galo, Maringá. Tem Campeonato Catarinense, Chapecoense, Brusque, Santa Catarina e Camboriú. Campeonato Cearense, Maracanã e Ferroviária. Campeonato Africano das Nações, Argélia e Congo, Costa do Marfim e Burkina Faso. Tem Campeonato Inglês, West Ham e Nottingham Forest. Tem Campeonato Italiano, Copa do Rei. Tem muito jogo aí para você conferir. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. E mais uma vez eu venho aqui para falar do Mercado Livre. Tem muita coisa bacana aí. Olha só aí, ó, Café com Deus, um livro aí para você todos os dias falar com Deus, R$ 82. Tem aí, ó, essa bicicleta ergométrica, R$ 949. Tem muita coisa no Mercado Livre, kit de camisa térmica, kit de short, kit de camisa polo, cueca. Tem muita coisa bacana. Então, você que ficou até aqui, eu te peço, sempre que você for comprar no Mercado Livre, na Shopee, você compra aqui pelo nosso canal, pois você vai estar nos ajudando demais, tá ok? Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.